graça e paz a todos, boa noite. Eu quero cumprimentar todos os colegas, os pastores, suas esposas missionárias, em especial o pastor Carlos e Marilene pela iniciativa, os demais casais que podem me ouvir nesse momento, falar da minha imensa alegria de poder, junto com vocês nessa noite, dividir um tema que é tão importante em todo momento da nossa vida, mas que se acentua em sua relevância quando nós estamos em um momento de isolamento, que é a comunicação. Eu penso que nesses dias Deus tem nos falado de diversas formas, tem nos levado a refletir em muitos aspectos da nossa vida, e certamente a família ela é um ponto central onde a dimensão dessa reflexão se torna mais efetiva, mais evidente. A proposta do nosso tema é comunicação em tempos de isolamento social, realidade, desafios e expectativa. Bem, eu propus dialogar com vocês dentro de uma ordem que eu vou tentar segui-la. Peço que os irmãos, se tiverem alguma pergunta no decorrer da ministração, você pode anotar e nós vamos ter um tempo para tentar responder caso surja alguma pergunta. Então, eu coloquei que a guisa de introdução, um roteiro para que nós pudéssemos seguir foi o que nós queremos dizer quando nós falamos em comunicação. Parece algo como que chover no molhado, mas é muito importante a gente entender o que de fato significa se comunicar, porque muitas vezes, na prática, isso nem sempre acontece dentro da estrutura e da contextura importante, essencial, para que um e o outro, o casal, pais e filhos, possam, de fato, viver o benefício que ela traz. Nessa ordem, nós consideramos a comunicação algo essencial aos relacionamentos interpessoais, e em especial à família, ou seja, o quanto nós damos de valor como sendo um valor, de fato, essencial, vital, de extrema relevância. Eu diria que a comunicação é o ponto central que estabelece tudo que nós podemos vivenciar em outras dimensões da vida conjugal e também da nossa vida familiar no subsistema que são os nossos filhos. Qual a realidade hoje em termos de comunicação em nossa família? O que nós podemos olhar para nosso casamento e como nós podemos mensurar? Se tivéssemos que dar uma nota de 0 a 10, você já pode fazer a sua sondagem. Qual é a qualidade e a realidade de sua comunicação conjugal e também comunicação com os seus filhos, aos que têm filhos? A experiência do isolamento social se tornou um desafio à manutenção da boa comunicação? Em que aspecto? Eu e você fomos surpreendidos quando agora, impossibilitados de uma saída, envolvidos no trabalho, no homework, como está essa relação, essa comunicação, a qualidade dela, nesse momento em que estamos colocados em uma situação adversa, em uma situação atípica, não desejável por nós, mas necessária a nós. O que isso alterou na qualidade e no formato da nossa comunicação? O que realçou para nós? E, por último, quais as nossas expectativas quando nós pensamos na relação que existe entre a comunicação e o bem-estar familiar? Bem, eu tentarei ser objetivo, mas irei explorar o tema na sua plenitude. Em termos de conceito, todos nós sabemos que a comunicação é um fenômeno que envolve uma troca de informação entre duas ou mais interlocutores ou pessoas. Ou seja, a comunicação é um processo primário que permite criar e interpretar mensagens que produzem respostas. Se nós formos colocar a etimologia do termo, comunicar é igual a partilhar,
participar algo, tornar algo comum a dois, ao outro, às pessoas, né? Através da comunicação, os seres humanos partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida e para a sociedade. Então, se a gente olhar do ponto de vista bíblico, Deus nos fez com a capacidade de nos comunicar. Ele nos deu inteligência, ele nos fez um ser racional, com a capacidade de compreensão de quem ele é e do seu propósito para nós, à medida que ele começou a se relacionar. A comunicação se estabelece como sendo um veículo pelo qual, do ponto de vista bíblico, Deus tornou conhecido o seu ser e a sua imagem e semelhança, ele nos fez seres relacionais, de modo que a comunicação ela é o instrumento pelo qual os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas afeições, as nossas pulsões, os nossos desejos, os nossos anseios, tudo que envolve o nosso viver se traduz em símbolos verbais e não verbais, em uma maneira do outro que convive conosco e que partilha da nossa existência, poder nos entender através de uma linguagem, através de sons e de símbolos compreensíveis, de maneira que um fala, o outro entende, e o outro fala, e você entende. Então, essa relação significa comunicar. Então, quando nós obstruímos ou por uma má comunicação, ou pelo uso inadequado da linguagem da palavra, ou por uma tensão que bloqueia esse conduto meu com o outro, ou por pré-julgamentos ou interpretações preconcebidas, essa comunicação ela tende a ter um grau de declínio e ela vai gerar, inevitavelmente, sérias consequências na vida dois e na vida familiar, tornando o sistema familiar um sistema disfuncional, ameaçado, inclusive, a uma crise e, possivelmente, se não tratar, adoecimento e ao divórcio. O que expressamos quando comunicamos? Quando comunicamos, nós expressamos pensamentos, emoções, valores e crenças, dentre tantas outras coisas. Quando eu falo de pensamentos, tem a ver com a nossa cognição, com aquilo que está estruturadamente na nossa linguagem, na nossa racionalidade, na nossa maneira de enxergar quem nós somos, o mundo ao redor e o outro. Portanto, como vemos a nós? Então, vamos expressar os nossos pensamentos sobre nós. Como nós vemos o outro? Nós iremos expressar o nosso pensamento sobre o outro. Como vemos o mundo ao nosso redor? Por exemplo, como enxergamos o isolamento? Como ameaçador, como amedrontador, como catastrófico, como algo que paralisa, ou como uma oportunidade também, sendo uma crise, uma oportunidade para tantas outras situações que podem nascer. Então, nós nos comunicamos expressando-nos através dos nossos pensamentos, mas também expressamos as nossas emoções, alegria, prazer, contentamento, satisfação, saudade, cólera, raiva, angústia, medos, inseguranças, incertezas, entre outros. E essas emoções, elas estão contidas dentro de uma estrutura do pensamento, mas ela também toma uma forma emotiva, uma forma de sentir. E esse sentimento e esse pensamento, ele tem tudo a ver com aspectos intrínsecos, ou aspectos que estão relacionados com as nossas crenças e com os nossos valores, o que define o nosso padrão comportamental. Então, na verdade, se nós pudéssemos estabelecer uma ordem, seria: nós pensamos, e esse pensamento ele também traz consigo uma carga emocional,
E essa carga emocional A Érica, refletida e né, sentida, já ela tinha fechado estabelece o uma som dela. conduta ou uma resposta Quem é essa daí? fisiológica denominada Quem é ela? comportamento, que pode Mas ser é da igreja. exatamente Hã? um Mas é da comportamento igreja. pontual, Tem que mas fechar pode a ser pessoa um fica batizada. padrão comportamental ou um Tudo que nós repertório, né, precisa deixar o de microfone conduta, aberto. como a gente Todo diz, mundo dentro do aspecto da Eu tô terapia fechando o sistêmica. vídeo e Então, a o áudio, né? interpretação de si e do Érica de mundo nas Oliveira, relações é um reflexo quase sempre em um grau alto de vivência que surge na estrutura da família, onde cada um de nós nos desenvolvemos e então aprendemos a nos comunicar. E aí é Gilson, importante, na nossa linha de Assembleia tempo, de Deus, nós Vila Limpa. olharmos um pouco para trás e percebermos que o que somos hoje tem muito a ver com o que nós aprendemos, onde nós nos desenvolvemos, como também que foi acrescentado a nós nas oportunidades da educação da escola, Seu do pé. mundo externo, das amizades, dos amigos, de Tá pessoas que vendo? exerceram influência sobre nós, das Depois vai nossas aprendendo, crenças né? Aprendendo, vai religiosas, das aprendendo. nossas crenças Porque o em pessoal tem que diversos dar aula, outros os aspectos. professores, tudo, né? Todo esse conjunto Agora tudo é online. Ah, de vivências contidas na autonomia do ser, no eu, expressa-se, então, na forma da comunicação. Tá batendo E outro. quando nós pensamos nisso, o autor do livro Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg, a autora, né, autor, esse livro aqui que eu estou colocando na telinha para você, muito bom, Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, ele fala de 4 componentes de uma comunicação saudável e, entre aspas, não violenta. Ele diz que uma boa comunicação precisa ter um bom observador, e ele então, e a autor então vai colocar exatamente que o que de fato está acontecendo em uma determinada situação. Quando estamos no ambiente agora confinados, nós precisamos observar o ambiente ao nosso redor. Como é que nós acordamos? Como as nossas emoções estão sendo evidenciadas naquele dia, naquele momento, em cada dia. Essa observação envolve também aquilo que está ao nosso redor, e também aquilo que está dentro de nós. Ou seja, estamos preocupados, por que estamos preocupados? Quais os fatores, as circunstâncias que estão, de certa forma, nos ameaçando antecipatoriamente, cara ou pôs que na estão televisão. alterando-nos na nossa naturalidade. Por que observar é importante? Porque, via de regra, através da observação, nós temos a possibilidade de estabelecer uma distância ótima e estruturar a nossa maneira de Continuar, pessoal. escutar e de falar adequadamente, evitando os focos de tensão e evitando um conflito ou uma crise. Então, essa observação o que está acontecendo em uma determinada situação que ela já é real, e se aí o casal já está vivendo um momento tenso, é importante que ambos parem e observem por que nós estamos tratando um ao outro assim. Por que nós estamos nos gladiando? Por que nós estamos brigando, afinal? O que de fato está acontecendo e por que estamos valorizando tanto essa situação a ponto de nós nos ofendermos? Até que ponto vale a pena estarmos reagindo assim? Pois, afinal de contas, eu amo você e sou amado por A Vilma você. já tá ouvindo? Observar-se, A Vilma já tá observar o outro ouvindo? e observar a Essa circunstância Vilma e os Santana ali. fatores externos para fora e no ambiente que estão próximos. O sentimento, nesse aspecto, a empatia é fundamental. Ou seja, observa-se e estabelece de imediato uma condição empática, ou seja, acolhimento. Acolher o outro da forma que o outro é, no seu tom daquele momento, na sua maneira, e não atribuir, em princípio, um julgamento preconcebido. Acolher empaticamente não quer dizer concordar com o comportamento e com a conduta, principalmente se ela fere os princípios do respeito,
da harmonia, da sensibilidade, da cumplicidade, da compreensão, da misericórdia, dos valores que norteiam a boa relação. Mas acolher empaticamente é abrir uma margem para que nós possamos perceber que o outro, distintamente de nós, como nós somos distintos dele, em um determinado momento pode se situar de uma maneira inadequada, com palavras inadequadas, com gestos não verbais, com olhar, no semblante que traduza o que não é o normal, ou o natural, ou o esperado. O tom de voz pode ser distinto. E quando eu acolho nesse momento, eu não acolho concordando, mas eu acolho no intuito de observar melhor aquela situação e tentar exatamente intervir de maneira adequada, dando uma devolutiva, obviamente, com a comunicação também, sendo uma ferramenta. Por que você está me tratando dessa forma? Não estou lhe entendendo. Eu quero te ouvir. O que está acontecendo? O que houve? Você não acordou bem? Entre outros aspectos que estabelece a possibilidade do pensamento, da emoção e desses princípios serem trazidos para um bom entendimento. Há ainda um terceiro aspecto de uma comunicação não violenta e saudável é olhar para o aspecto da necessidade. Quais as reais necessidades da pessoa naquele momento? O que faz ela estar se comportando, ou ele, da forma como ela está se comportando? Que aspectos mais internos, mais profundos, mais envolvidos podem estar presentes que a reação e o comportamento e aquela comunicação inadequada, ela é apenas um simbolismo de algo que é muito mais, ou um sintoma de algo que é muito mais concreto, mais real, e que naquele momento agora do confinamento, do isolamento, implodiu. Então, encontrar as reais necessidades daquela pessoa e tentar se conectar com essas necessidades de forma empática e de forma também compreensiva e sensível para ajudar a mudança. E o quarto aspecto é o pedido. Quais as ações concretas que nós podemos solicitar ao outro que pode enriquecer a nossa vida? Por exemplo, nós podemos dizer, por favor, nesse momento eu quero estar sozinho, lendo um livro. Daqui a pouco a gente assiste o filme, pode ser? Isso não quer dizer que eu não valorize o filme. Ou eu posso dizer, tá bom, eu vou ajudar com as louças, mas não agora. Pode deixar, dá para guardar um pouquinho mais? Ou então, eu posso solicitar, teria como a gente hoje dividir tal tarefa ou essa tarefa? Ou teria como a gente conversar sobre aquele assunto que ficou pendente? Teria como a gente estabelecer algumas normas para facilitar aqui o nosso dia a dia, para não ficar tão monótono nesse ciclo que a gente está vivendo de confinamento? Ou seja, observar internamente as minhas vibrações e do coração e do pensamento, e identificar comigo e observar o outro e ao meu redor, sentir e aí estabelecer uma relação empática, compreensiva, amorosa, no sentido de sensibilidade, perceber a real necessidade do outro, com o fito de fato, tentar auxiliar, e para isso os dois lados são importantes. Quem quer auxiliar comunicando essa intenção, espera que o outro seja humilde o suficiente para receber de sua parte aquela ajuda, aquele apoio que está sendo traduzido na forma comunicada. E então, ser claro quanto aos pedidos. O que eu quero realmente dizer, sem atalhos, sem rodeios, sem ironias, mas direto, expressar aquilo que é, de fato, a real necessidade, aquilo que eu, de fato, necessito até então. Bem, o que pode alterar com o isolamento social na nossa comunicação? Aqui não é um determinismo, mas eu andei já fazendo pesquisas, escutando algumas pessoas, e dentre a escuta que eu fiz,
com 9 casais, eu pude descrever aqui algumas coisas que são importantes. Eles relataram que houve uma grande necessidade de adaptação à mudança. Então, o isolamento é uma mudança imposta. E essa imposição, vista dessa forma, ela requer um tempo chamado um tempo de adaptação. Adaptação na mudança da rotina, adaptação do nosso organismo a um ambiente, dependendo do tamanho da nossa casa, da estrutura, adaptação a um novo ritmo, adaptação se a gente estava muito acelerado e de repente não consegue manter o ritmo, essa desaceleração, embora benéfica muitas vezes, mas ela tem uma espécie de um impacto emocional muito grande a quem está sob efeito de adrenalina o tempo todo e precisa parar um pouco. É como uma espécie de uma abstinência da adrenalina, se é que eu posso dizer. E essa adaptação também é com os pares, com as pessoas. Nós estamos acostumados a nos falar, sair de casa, ir ao trabalho, comunicar pelo celular, estou almoçando, terminei, já estou chegando, vou chegar mais tarde. Agora, todos estão contidos em um mesmo ambiente. E estávamos desabituados a esse modelo de uma família nuclear que passa a maior parte do dia perto um do outro. E então, foi-se mencionado que o isolamento requer uma sensibilidade, uma engenharia, na verdade, para adaptar-se à mudança. Maior evidência das vulnerabilidades ou das falhas, ou seja, primeiro por conta dos focos de tensão. Então, nós começamos a sentir um certo tédio, a rotina, a repetição, o condicionamento, e isso, então, pode vir a aflorar as áreas de fragilidades e de vulnerabilidades em nós. E, em contrassenso a isso, nós precisamos estabelecer um olhar que resgata os nossos pontos de êxito, as nossas virtudes, os nossos valores proativos e benéficos e que servem exatamente através da comunicação como um caminho de investimento de irrigar essa estrutura familiar, porque se as vulnerabilidades se apresentam, é importante a gente trazer de igual modo as virtudes que estão muito presentes e já exercitadas exatamente na nossa vida pela maturidade que nós já temos. Você está conseguindo ver, ouvir? Muitos casais já estão literalmente tendo momentos de tensão, momentos de conflito, percepções distintas em torno de várias questões, dificuldade na inversão, que é os papéis, é o próximo ponto, mas esses focos de tensão se evidenciam em um grau de ansiedade, em uma alteração do tom de voz, em respostas bruscas e às vezes curtas e agressivas também. E essa comunicação, ela é uma comunicação que está acontecendo e não é uma comunicação saudável. Ela responde de maneira disfuncional e inadequada ao processo de isolamento social. Dificuldade dos acordos para alinhamento dos papéis. De repente, no contexto aí da casa, a esposa corre o risco de ter um aumento exatamente das suas atividades. E se ela estava indo ao trabalho e dividindo essa atividade com uma pessoa que trabalhava em casa para cuidar das questões domésticas, agora ela está envolvida em uma atividade com uma sobrecarga muito maior. Então, é preciso um realinhamento dos papéis e isso bem claramente comunicado. É importante que se sentem e estabeleçam quem faz o quê, em que momento e como deve ser feito para harmonizar. E é importante a participação de todos dentro desse ambiente, com o devido valor, exatamente traduzindo aquilo que precisa ser feito e a necessidade de ser feito, tornando, então,
esses papéis em uma mudança da sua representatividade do que estava sendo o normal. É ele mesmo. A probabilidade de reforço nos padrões que estão sendo provocados a uma mudança e a uma adequação. Ou seja, se eu não tiver o cuidado e os focos de tensão começarem a dominar e os conflitos começarem a surgir e as dificuldades no entendimento dos papéis e no alinhamento para adaptar-me ao isolamento, o que vai acontecer? Eu estarei reforçando, dia após dia, uma espécie de um isolamento dentro do isolamento. Nós estamos isolados geograficamente, passaremos a viver um processo de individuação sistêmica, onde a gente estabelece uma resistência ao outro e isola a conexão do outro conosco com uma resistência elevada e com uma expressão de fechamento na nossa fala e na nossa postura corporal, através do nosso olhar, do nosso semblante, uma introspecção maior. E isso é um reforço de um padrão disfuncional no momento do isolamento. Espera-se que essa alteração do humor até possa existir, essa ansiedade pode surgir durante o dia, tarde ou à noite, pode haver alteração no sentido comportamental, mas a comunicação ela é o veículo para traduzir para o outro o que nós estamos sentindo. Então, se eu acordei triste, eu vou falar que estou triste. Se eu acordei angustiado, eu vou comunicar que estou angustiado. Se eu acordei ansioso, eu vou expressar minha ansiedade. Se eu acordei muito irritado, eu vou pedir naquele momento que me dê um tempo para mim, que não me cobre tanto as minhas tarefas ou o que foi acordado. Eu vou tentar cumpri-las, mas eu estou muito irritado hoje. Eu preciso comunicar, porém eu preciso também me policiar para que eu não fique exatamente impregnado, fixado naquela resposta que não é uma resposta adequada como um padrão. Ela pode ser adequada como uma expressão pontual, situacional do meu dia, do meu momento, mas não como um padrão que deve predominar e definir a minha comunicação com os pares, com as pessoas, com minha esposa, com o marido, com os filhos, com aqueles que estão comigo dentro de casa. Há uma necessidade, então, também no isolamento social, de um maior controle e manejo, encontrando formas de lidar com a rotina. A Marilene tem postado alguns vídeos interessantes sobre medidas de sobrevivência. E no primeiro e no segundo vídeo, ela aponta a necessidade exatamente da gente ter o cuidado com essa rotina. O cuidado positivo, ou seja, se estamos em casa e podemos trabalhar, estabelecer os horários desse trabalho, cumprir essas metas do trabalho, daquilo que pode, exercer dentro de um esquema organizado que imponha sobre nós a necessidade de uma estrutura que não nos deixa soltos, como que flutuantes ali dentro do contexto, ou até relaxados, né? Como que uma forma de dizer, já que estamos aqui, esse relaxamento, não. Mas encontrar uma forma de manejar melhor, manejar bem essa rotina, e a comunicação ajuda a isso. Porque à medida que eu expresso como eu estou, inclusive desanimado, desanimada, não quero fazer um curso, não quero ler, não estou com vontade de... quero ficar no quarto, ou posso ter outro tipo de comportamento, ou estou muito eufórico, estou muito agitado ou agitada. É preciso que se expresse isso e encontre, então, mecanismos, né, formas, e eu vou dizer logo mais algumas possibilidades, e também, por último, o que pode alterar no isolamento, a possibilidade de expressões psicopatológicas, se não houver uma flexibilidade e um olhar de enfrentamento mais cuidadoso, que direciona-nos à resiliência e ao enfrentamento.
quando eu digo alterações patológicas, é isso mesmo. Eu posso ter graus de ansiedades que não são mais ansiedades que me impulsiona para o bem, mas é uma ansiedade que pode já começar a afetar o meu sono, afetar o meu ritmo normal, você faz que já pode ter uma repercussão fisiológica nos meus batimentos cardíacos, na minha alteração de sudorese, pode ter reflexo no meu físico ou na minha mente, nos pensamentos, ela pode fluir aí com dimensões de medo, até migrar para pânicos, entre outros aspectos. Por quê? Além de estarmos isolados, quando nós ligamos os noticiários, nós estamos sendo informados o tempo todo com notícias que sinalizam morte, gravidade, doença, por um lado, e, por outro lado, economia e um colapso. Todas as expectativas externas para fora do nosso isolamento social, elas não são positivas e nem sinalizam nada positivo. A nossa mente, então, se enche também dessas questões, e quer queiramos ou não, há um grau de resposta mental, emocional e comportamental. E quando eu digo, então, a possibilidade de alterações, eu estou dizendo que é importante você perceber e compreender que, através da comunicação, é um veículo onde você pode falar. E, ao falar, você tira de dentro de você aquilo que pode implodir e que pode somatizar. E essa é uma das grandes bênçãos que nós temos, é a possibilidade de nós comunicarmos. Então, você pode comunicar com a pessoa que está dentro da sua casa, você pode comunicar com um colega que tem uma habilidade profissional por uma videoconferência, você pode comunicar com um amigo, você pode ligar e surtar, e se comunicar e colocar para fora, você pode até chorar e não há problema nenhum em chorar. Você está comunicando as suas emoções, traduzindo elas, deixando que elas fluam, que elas se desloquem em uma catarse, em uma expressão natural que põe para fora a sua dor, sua angústia, mas é necessário que você se comunique. E se você silenciar, o seu silêncio é a sua voz. Se você consegue se manter por muito tempo no seu silêncio, essa é a sua comunicação. Mas se esse silêncio ele lhe coloca para baixo, ele lhe põe numa condição que lhe paralisa, é importante você se permitir ser tirado desse silêncio e expressar o que você está pensando e o que você está sentindo. Então, recapitulando, o que pode alterar com o isolamento social no contexto da configuração da família? A necessidade de uma adaptação a essa mudança, e isso às vezes causa impacto demais nos casais, uma maior evidência das áreas de fraquezas, e é importante um contrassenso, perceber os pontos de êxito em um contrassenso e evidenciar isso com bom humor e com elogios e com manifestações graciosas e generosas que trazem exatamente para dentro do contexto do casamento essas virtudes, reforçando positivamente pelo elogio e pelo cuidado sincero. No aumento dos focos de tensão e conflito, aqui cabe a vigilância, então a necessidade de manter uma distância ótima quando acordei pavio curto, por exemplo. Dificuldade nos acordos para alinhamento dos papéis. Nesse momento, todo mundo precisa ajudar a fazer tudo, e tudo faz parte do todo, e o todo chama-se família, e família é projeto de Deus, e o projeto de Deus, que é família, é amado por nós, e nós que fomos integrados nesse projeto, nada nos subtrai, tudo nos acrescenta, porque o servir de um copo d'água e o dar uma massagem no pé, ou no ombro, na lombar, o que seja, no cuidado, de um para com o outro no momento de uma dor, dificuldade, servir um suco, fazer um bom almoço, dividir as tarefas de casa, tudo isso acrescenta para o bem da família, para o bem do casamento, para o bem da vida no lar. A probabilidade de reforços nos padrões que estão sendo provocados à mudança e a necessidade de uma adequação a isso, e às vezes as suas crenças afloraram, as questões mais internas começaram a eclodir, e agora não tem como representar, as coisas vieram à tona,
e é preciso ter muito cuidado aí, necessidade de manejo para sair da rotina e um ponto de maior atenção, o risco de alterações psicopatológicas. Se elas começarem a sinalizar, é importante abrir, falar e buscar ajuda, se preciso, profissional. Quais são as nossas expectativas? Eu digo santas expectativas, porque nós dependemos da graça de Deus. E aqui eu começo a caminhar para o momento final da minha palestra. Eu já tenho 40 minutos, mais ou menos 35 minutos falando, vocês só me ouvindo. Primeiro, pensar positivamente. Então, uma boa comunicação precisa selecionar o que vamos dizer. E quando eu falo pensar positivamente, é pensar positivamente, primeiro, quanto ao isolamento. Ele vai passar. Como toda crise, passa. E nenhuma provação, todas as provações, na verdade, ela tem um prazo de validade, né? Então, hoje estamos vivendo uma situação e nós precisamos entender que essa situação, ainda que prolongada, mas ela vai passar, né? E pensar positivamente também é nutrir na mente todos os elementos essenciais à esperança, à fé, aos princípios norteadores das Escrituras que nos conclamam a intervenção de um Deus que está acima de tudo. Pensar positivamente também no âmbito do casamento é valorização do outro com pensamentos saudáveis e positivos sobre o outro, que são traduzidos no gesto, na forma, no elogio, no toque, no afago, no carinho, no irrigar, né, positivo de um pensamento que se volta para o outro, com uma emoção positiva e com uma atitude positiva. E, portanto, quando isso é irrigado em proporções e porções diárias, é como quem cuida daquela plantinha todos os dias e precisa ser irrigada em todo momento. Exercitar a escuta sensível que integre o outro mesmo quando divergirem. Não há uma boa comunicação sem uma boa escuta. Quem fala quer ser ouvido e quem ouve quer falar. Então, a boa escuta é preciso, então, que haja sensibilidade para que a gente possa dar ao outro o direito, o espaço, a oportunidade de interagir conosco e o outro nos dá a oportunidade de responder a essa interação. E isso toma uma forma cíclica, ou seja, uma espécie de um vai e volta que nós chamamos de uma retroalimentação na comunicação. E à medida que isso vai tomando volume verbal e não verbal, pela emoção, o toque, o gesto, isso vai criando uma solidez e o que a gente chama de vinculação, o senso de pertencimento de um para com o outro. A ausência da escuta bloqueia o canal de quem fala e pode estabelecer uma interpretação pela fala que ela chega aos ouvidos apenas como que ruídos quebrados, pequenos sons que não integram o conteúdo completo. A sensibilidade para ouvir e integrar o outro é dar o tempo que o outro precisa exatamente a ouvir, ser ouvido na íntegra e poder expressar aquilo que está sentindo, que está pensando, que é a sua necessidade e quer que seja valorizado, valorizada. Isso é muito importante. Terceiro aspecto, como nossa expectativa. Discordar é possível, ofender não. Eu preciso aprender a discordar sem ofender, discordar sem agredir, discordar sem julgar. Discordar quer dizer, eu tenho o direito de pensar diferente da minha esposa, como ela tem o direito
de pensar diferente de mim. Sendo assim, eu tenho o direito de expressar a minha diferença, mas eu também tenho o dever de ouvir a diferença que ela tem para me dizer. O que vai surgir daí, desses dois pontos divergentes em torno de algo, é que é preciso um alinhamento para um único ponto. Nesse aspecto, em algum momento eu vou ceder, em outro momento ela irá ceder. Então, nas discordâncias, evita-se os focos de tensão e resistência quando nós não ofendemos. Quando nós discordamos e ofendemos, é natural do ser humano também se defender, e muitas vezes ele se defende ou por uma esquiva do isolamento ou por uma resposta reativa que é inadequada. Nem sempre nós respondemos aquilo que é a ofensa como deveríamos, que seria: vem cá, Sueli, eu não entendi o que você quis me dizer. Dá para você repetir? Agora, por favor, não precisa gritar comigo. Não precisa você alterar a voz. Não há necessidade de você falar dessa forma. Eu quero te ouvir. Mas da forma que você falou, eu não vejo como com um bom tom o que você falou. Da forma, mas eu quero te ouvir. Eu não gostei da maneira que você falou. E é preciso que nós nos afirmemos, tanto maridos como esposa, estabelecendo um parâmetro onde eu posso discordar e devo, porque isso revela a minha autonomia. E eu tenho que comunicar, eu não posso guardar isso a vida toda e no isolamento social, isso vai ser um caos se a gente começar a acumular em nosso coração tensões que vão surgindo como elemento de vulnerabilidade e não podermos falar. Mas ofender, não. A ofensa, ela tem um outro gatilho, ela tem uma outra resposta, ela pode gerar uma outra manifestação, porque o outro ele irá se defender reativamente ou isolando-se de mim e me anulando de uma proximidade por um ato simples de defesa de quem ele é. A não ser quando essa relação já está tão comprometida que isso se naturalizou e um mais frágil que o outro já aceita tudo como sendo algo absolutamente normal. E não existe nada de normalidade. Nenhuma norma, abra-se parênteses, principalmente nas escrituras, estabelece a ofensa como caminho de resposta ao ato de discordar, de maneira alguma. É importante sermos assertivos, dizer sim e dizer não, sem nos culparmos, ouvir o sim e ouvir o não do outro, sem julgar o outro. Então, eu posso dizer um sim e um não em um determinado momento de casa, comunicando, mas eu também tenho que ter sensibilidade de ouvir o sim e de ouvir o não do meu cônjuge, do meu filho, em um determinado momento, sem julgar que o sim ou o não dele é porque não me ama, é porque não gosta de mim, é porque não me valoriza, é porque só eu que faço para ele ou para ela e nunca eles fazem. Então, se eu tenho o direito de dizer o sim e o não, resguardado as proporções do contexto da situação, eu também tenho o dever de aprender a ouvir o sim e ouvir o não, dando o devido valor ao outro, considerada a sua situação. E isso é extremamente importante. Eu não devo me culpar quando eu disser um não, porque não acompanha esse não o sentimento de que desprezei minha esposa, de que não gosto dela, de que não a amo, de que não estou naquele momento com a intenção boa de atender o que ela precisa. Eu simplesmente não estou naquele momento em condição de dizer o sim. Da mesma maneira, eu não vou ficar com paranoia na minha cabeça quando ela me disser um não em uma situação, achando que ela agora está me ignorando, que ela é egoísta, etc, 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 tal. Não. Por último, busque o bem-estar do outro e certamente você mesmo se beneficiará com isso. A palavra aqui é: comunique-se com generosidade. Generosidade no elogio, generosidade no gesto, no abraço, no beijo, no carinho,
no afago, generosidade na compreensão, no gesto de misericórdia, de sensibilidade, de flexibilidade, de respeito. Quanto mais, a partir de nós, desejarmos comunicar bem e comunicar de forma saudável, e comunicarmos de forma não violenta, e comunicarmos de forma verbal e não verbal, com o nosso toque, com o nosso gesto, quanto mais nós desejarmos fazer o bem, nós já estamos ganhando com isso. Por que há um ganho nisso? Porque isso é um sinal de maturidade. Porque isso é um sinal de que estamos bem conosco mesmo. Porque isso é um sinal de que a nossa vida ela não se cristalizou, não se mecanizou. Ela continua pulsando dentro dos anos e entre os anos. E para onde que ela vai pulsar no contexto da família? Para o que é de mais precioso que nós temos. A nossa esposa, os nossos filhos, aos que têm filhos, na extensão da nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos queridos, os nossos entes amados. E esse é o momento onde nós precisamos sermos muito mais generosos, fazendo o bem, comunicando dessa forma. Então, pensar de maneira positiva e evitar que os pensamentos catastróficos de insegurança, de medo, assolem de tal maneira a mente que possa trazer sofrimentos intensos. Exercite uma escuta sensível que integre o outro e, então, comunique-se. Discordar sem ofender, portanto, aprenda a falar, aprenda a ouvir, aprenda a falar outra vez e aprenda a ouvir outra vez, e isso vai acontecer sempre. Seja assertivo, assertiva. Diga sim e não, e ouça o sim e o não. E busque o bem-estar do outro, porque certamente isso irá fazer bem a você. Assim, voltando à minha proposta inicial, o que queremos dizer quando falamos em comunicação? Ivone José, o pastor A arte por que ele tá e a entrando? bênção que o Criador nos deu por ter nos criado a sua imagem e semelhança como seres relacionais, e a comunicação, portanto, é o veículo pelo qual que pensamos, sentimos, desejamos, queremos e que nos faz alegre ou triste pode ser traduzido. Consideramos a comunicação essencial aos relacionamentos da família? Sem dúvida. A comunicação é uma pérola, é o ponto central que estabelece tudo o mais que uma boa relação pode ter. A intimidade sexual depende de uma boa comunicação, inclusive afetiva. A definição dos papéis e a autoridade em casa depende de uma boa comunicação que estabelece os pontos nos i, quando, como e a forma de ser feito. A liderança se estabelece com uma comunicação que se processa adequadamente. O equilíbrio familiar, a homeostasia ocorre pela essencialidade da comunicação, quando nós conseguimos pôr a estrutura em ordem dentro daquilo que está ao nosso alcance, comunicando o que precisa ser comunicado. Qual a realidade em termos de comunicação na nossa família? Estamos demasiadamente afetados com o isolamento? Cuidemos para que, ao sair dele, saiamos mais fortes e não mais frágeis. Saiamos com maior aprendizado e não precisando urgentemente de cuidar para não correr para o cartório com o intuito de separar. Tenhamos o cuidado para que, nesse momento que estamos tendo, aquilo que é real chegue até nós, se traduza, venha para fora, e a gente possa ter, quem sabe, diversos momentos dentro do quarto para conversar sinceramente, olhando no olho, fazendo os concertos, ouvindo e falando, e pedindo a Deus que dê a graça de superar talvez lembranças dolorosas que ficaram aí contidas e que nesse momento eclodiram e estão trazendo muita dor. O isolamento social se tornou um desafio à boa comunicação?
certamente, mas ele não é o vilão que vai nos paralisar. O nosso Deus é maior. Cremos no Deus da esperança, no Deus que tudo pode, que nos ama, que intervém, que tem a última palavra, que cuida de nós, que anseia um lar saudável, feliz, que glorifica Ele. É para este Deus que a nossa família se volta nesses momentos de maior angústia e pode encontrar nele, na adversidade, uma resposta interventiva. Quais são as nossas expectativas? Isso vai passar. Cuidemos de nós. Façamos o melhor. Façamos nossa parte. Acreditemos que é possível. Não vamos ficar como vítimas. Não vamos ficar jogando um lado para outro. Vamos pôr os pés no chão e, como pessoas maduras que somos, responsáveis por uma família e homens e mulheres de Deus, assumir a nossa responsabilidade e cuidar para que tudo transcorra dentro do que é possível e possamos, então, honrar o nome do Senhor.